Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel, eu venho aqui como um ministro da palavra de Deus, como alguém que traz uma revelação do céu. E por esses dias Deus tem trabalhado no meu coração sobre pessoas que erraram o caminho, começaram bem, mas com o tempo as lutas, as pedras do caminho fizeram ela errar. Quero de antemão falar para você que qualquer pessoa pode errar. Qualquer pessoa pode falhar no caminho dela. Eu mesmo, muitas vezes, me deparei em uma encruzilhada e, ao observar, às vezes pus o pé na direção errada e às vezes dei 1, 2, 3 passos, não ter vergonha de dizer isso, e aí então a ficha caiu. Aí então eu pude perceber que eu estava indo na direção errada. Rapidamente, o quanto antes, eu acordei, voltei e tomei a direção certa. E creio que cheguei até aqui hoje, confio mesmo de que Deus me guiou, de que Deus me trouxe até esse ponto onde eu estou hoje, falando com você. Confio na direção de Deus, confio que Ele é o nosso pastor, o nosso Senhor, e que nos guia. E você que quer permanecer no caminho, ou então que você que errou o caminho e quer voltar para o caminho certo, eu tenho uma palavra para dividir com você. Como a palavra é extensa, eu vou dividir ela em sessões. Então, sempre vou estar postando uma mensagem diferente, e hoje é apenas a introdução. Quero que você, em nome de Jesus Cristo, receba a revelação de Deus, e vou abrir aqui a Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 2, e no versículo 1 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa há a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então essa carta escrita à igreja de Éfeso, não uma igreja exatamente física, mas uma igreja espiritual, que é a característica de pessoas que servem a Deus, de pessoas que andam com Deus. E essas pessoas, elas inicialmente apresentaram um grande amor por Deus, até um amor que fez com que elas sofressem em nome da palavra, sofressem em nome do Evangelho, sofressem em favor do reino de Deus. Mas os falsos apóstolos, os mentirosos, as ciladas, as lutas, as dificuldades, tudo isso, mesmo que a pessoa seja tão forte, mesmo que a pessoa seja tão determinada, mas tudo isso fez com que a pessoa, em certo ponto, em certo momento, ela começasse a perder aquele amor que ela tinha de início, aquela paixão que ela tinha de início, aquele coração voltado para Deus que ela tinha de início. Porque quando você vê uma pessoa apaixonada, ela é capaz de tudo. Uma pessoa apaixonada na carne, ela é capaz até de se matar por causa daquela paixão. Tantos acontecem, tantos fazem isso, né? Você vê aí o Shakespeare, né? Grande escritor aí inglês, e fez uma das grandes histórias, Romeu e Julieta, baseado justamente numa paixão que não podia se cumprir, e eles resolveram se matar. Isso aí é do ser humano. Agora existe uma paixão, um amor mais profundo, que é o amor por Deus. Esse amor por Deus, ele está na vida da pessoa e faz com que ela tenha coragem de levantar-se de madrugada para orar,
ela tem coragem de dar testemunho da fé dela, ela tem coragem às vezes de tirar uma oferta e abençoar às vezes uma outra pessoa. Então ela tem coragem de fazer muitas coisas em favor do reino de Deus, mas com o tempo aquele amor, aquela paixão vai dando lugar a outras coisas. E esse texto aqui diz que essa pessoa, essa igreja, na verdade aqui, né? Esse tipo de igreja, que é a igreja de Éfeso, né? Que é uma igreja presente no nosso meio atualmente. Ela começou bem, se esforçou, resistiu às tribulações, resistiu às lutas, mas em algum momento, por causa às vezes de ensinos, o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, alerta sobre os falsos apóstolos, os falsos mestres. Irmão, Jesus já avisou, ele já falou, ele já deixou de ser avisado desde quando ele veio aqui em carne, que haveria falsos mestres. Mas você, se você quiser dar a vida eterna, como diz aqui, se você aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ao vencedor darei direito a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se você quiser comer da árvore da vida, você tem que pedir a Deus essa habilidade de ver a diferença do verdadeiro apóstolo de Deus do falso apóstolo de Deus. Aquele, às vezes, que é um mercenário, vive somente para distrair a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. Aquele que, na verdade, não tem interesse de dar vida pelo rebanho, mas, pelo contrário, ele tem o rebanho como fonte de lucro. Então, você tem que abrir os seus olhos para isso, entender isso, amém? E conhecer. Às vezes, justamente, o verdadeiro, ele é difamado, Satanás levanta acusações contra ele, mas você tem que entender que Jesus disse assim: pelos frutos os conhecereis. E fruto não é uma coisa que você estala dedo e de um dia para o outro você vê nascer na árvore. O fruto você vê a florzinha, depois ela é fecundada, depois ela cria aquele pendãozinho, vai crescendo e finalmente ela está grande, mas ela está verde ainda. E depois, mais tarde, que ela vem amadurecer, você vai comer e vai sentir o gosto maravilhoso daquela fruta. Fruto é assim, é com o tempo. Então você tem que olhar a longo prazo os frutos que deram aquele apóstolo, o fruto que deu aquele evangelista, aquele pastor, e ver que fruto que deu. Se a pessoa, por exemplo, já casou e separou várias vezes, não que eu estou dizendo que a pessoa, eu não estou condenando nem julgando ninguém, mas estou falando que para um homem de Deus, alguém que é apóstolo de Jesus, essas coisas não combinam. Então, se a pessoa casou e separou várias vezes, está pensando em separar e casar de novo, e está pregando o evangelho, se a pessoa ela tem um desejo incontrolável pelo dinheiro, se a pessoa ela não se preocupa, ela não vê que ela está lidando com vidas, com almas, ela não percebe que o que ela está fazendo está prejudicando outras pessoas, ela está lidando com famílias, com almas, ela não se incomoda com isso, ela não se interessa por isso, ela não tem cuidado do rebanho. Pelo contrário, quando é aquele momento de oração, quando é aquele momento de interceder e sofrer pelo rebanho, ele não faz isso, pelo contrário, ele faz outras coisas. Então, você tem que, se você quiser comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus, pedir a Deus: meu Deus, me mostra quem é verdadeiro e quem é falso. Uma coisa é certa, agora no final dos dias, nos últimos dias que nós estamos vivendo, Jesus já está à porta, fique atento. Você pode ter certeza, mais e mais pessoas vão estar sendo falsas. Muitas pessoas vão estar sendo falsas, pessoas que não têm respeito algum, não têm piedade alguma, não têm respeito algum pelas coisas de Deus, não são piedosas e vão querer passar por pessoas religiosas, mas tudo isso é falsidade. Cabe a você agora, em nome de Jesus Cristo, botar no seu coração, voltar ao caminho, voltar ao primeiro amor, aquele amor que você teve quando você conheceu a Cristo, e abandonar os ensinos daqueles que são falsos, aqueles que conduziram você para tropeçar, superar as dificuldades que você passou. Essas dificuldades não podem derrotar você se você está ligado com Deus, tá certo? E em nome de Jesus Cristo, e então Deus ele vai compartilhar com você da árvore da vida.
Foi um prazer estar aqui com você, espero que você tenha sido abençoado e fique atento, se você for abençoado nesse vídeo, fique atento que eu vou postar outros em nome de Jesus Cristo, para que você possa realmente retornar ao caminho, voltar ao caminho em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.